Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês a metodologia para a execução da forma e também do travamento de pilares para estruturas de concreto armado, tá? E também os cuidados necessários para que sejam evitados problemas durante a concretagem ou até mesmo deformidades nos elementos estruturais que sejam decorrentes de falhas no travamento e na execução da forma. Quero apenas destacar que nesse vídeo, nessa aula, eu não vou estar abordando assuntos relacionados à etapa de concretagem, tá? Somente falarei a respeito da execução da forma do pilar e também do travamento. Então vamos lá? Bem, preparei aqui uma apresentação e dentro dessa apresentação eu vou estar falando para vocês a respeito dos componentes, que constituem a forma, os componentes que constituem o travamento da forma e a importância da grade, e a importância também do tubo de polietileno. A grade e o tubo de polietileno vai fazer mais sentido durante a apresentação. E por fim, o passo a passo da execução do pilar de concreto, mas na verdade abordando mais a questão da forma, a execução da forma e a execução do travamento. Vamos lá? Bem, nesse primeiro slide aqui, nós temos uma forma já executada, um pilar já pronto, e aí nós temos a primeira etapa, que é o gastalho, O gastalho dá para ver que ele é fixado aqui na laje e ele fica bem na base, O gastalho, ele é feito de forma de madeira, de sarrafo, ele é fixado na laje ou no piso de concreto e ele evidencia a locação do pilar, tá? Então tem-se ali o projeto de estrutura, os eixos X e Y, e aí é locado o eixo do pilar, e aí com base no eixo desse pilar é feita a fixação do gastalho, tá? Então o gastalho ele evidencia a locação do pilar para ser colocada depois as formas dos pilares, conforme nós veremos adiante. Mas também o gastalho ele tem uma outra função, uma segunda função, que é fazer o travamento da base do pilar, tá? Da forma do pilar, aliás. Então, nós começamos sempre pelo gastalho. Depois é executada a grade, tá? A grade é todo esse madeiramento, esses perfis verticais de madeira e esses horizontais também, tá? Então aqui na imagem nós vemos, tanto na imagem da esquerda quanto na imagem da direita, a grade colocada. A grade ela tem a função de melhor estruturar o painel, tá? O painel é a chapa de madeirite. Essa grade, a estruturação dela se faz para dissipar as tensões provenientes das barras de travamento e também durante o lançamento do concreto evitar a deformidade dos painéis. Também um pouco mais para frente vou estar falando a respeito. E por fim, nós temos o painel de madeira, Então o painel de madeira, dá para ver que na imagem nós temos aqui algumas faixas pretas mais no fundo, Que são os painéis plastificados. Então aqui dentro dessa foto que agora surgiu, Nós temos aqui o painel de fundo e os dois das laterais, dá para ver os aprumadores, o gastalho aqui na parte inferior, tá bom? Então, painel de madeira, nós temos ele normalmente utilizado em madeirite, plastificado, que seria esse preto. O plastificado, conforme o nome diz, ele tem uma película superficial que, feita a devida limpeza, aplicado o desmoldante, esse painel ele acaba tendo uma maior durabilidade, justamente por ter esse filme plástico. Nós também utilizamos em estrutura o resinado, que é esse painel rosa. Esse painel rosa ele já não tem essa película superficial. Então, por mais que seja aplicado o desmoldante, a durabilidade do resinado ele é muito menor, tá? Bem significativo mesmo. Porque talvez no segundo, terceiro uso, quando é feita a desforma, já começa a tirar o resinado e aí ficar algumas partículas, algumas lascas de madeira. Então o painel resinado normalmente ele dura ali 2, 3 concretagens. Já o painel plastificado, dependendo da espessura, da quantidade de lâminas, do cuidado da desforma, da aplicação correta do desmoldante, da limpeza da forma,
ele pode ser utilizado 8, 9 vezes cada lado da chapa, tá? Aí vai depender muito das recomendações do fabricante, tá ok? Então, bem, nós falamos até esses 3 últimos itens, né? Tanto o gastalho, quanto a grade, quanto o painel, se referem aos componentes da forma. Agora eu vou estar apresentando os componentes do travamento do pilar, tá? Da forma do pilar. Então, primeiro nós temos aqui o perfil metálico, que dá para ver que são essas barras horizontais, né? Então, tendo uma imagem mais aproximada, dá para ver que é um perfil metálico. O pessoal na obra costuma chamar de sanduíche, porque você tem a parte superior e a parte inferior. E dá para ver que ele tem alguns orifícios, tá? Orifícios pelos quais são passadas as barras de ancoragem. Então, dá para ver, por exemplo, esse aqui indicado, você tem o perfil, que é o horizontal, e aí tem uma barra passando de um lado para o outro e pegando também o perfil metálico lá do outro lado, tá? Que o pessoal chama de sanduíche. Então você tem perfil de um lado, perfil do outro e tem a barra de ancoragem passando. E a barra de ancoragem dá para ver que ela é rosqueada. Existem 2 tipos, né? Tem o tipo em que uma das faces ele é fixo, e aí você tem uma porca que você gira só de um lado. E aí você tem um outro modelo também, que você tem uma barra toda rosqueada, você tem porca de um lado e porca do outro. Qual que é a ideia? Existem alguns furos na forma, você faz o furo na forma, coloca o perfil de um lado, o sanduíche de um lado, o perfil do outro, aí você passa a barra, aí você vem por fora, rosqueia de um lado e rosqueia do outro, ou rosqueia só de um lado. Esse é o sistema de travamento, tá? Só que o que acontece? Por exemplo, nós temos aqui essa barra de uma extremidade e também temos essa barra aqui da outra extremidade, tá? Quando você tem, por exemplo, uma barra que ela vai passar por dentro da forma, quando você passa a barra por dentro da forma, você tem que fazer o quê? A concretagem, né? E durante a concretagem, se você não prever nenhum elemento ali interno, aquela barra ela vai ser concretada também. Então a barra de ancoragem ela vai ser concretada. Logo, quando for feito o processo de desforma, não vai ser possível fazer essa remoção. Então é utilizado aqui esse tubo preto, que é esse tubo de polietileno, que é muito parecido com esse aqui, tá? Então o tubo de polietileno ele é vazado, pelo qual passa a barra de ancoragem. Então aqui tem-se a chapa de madeirite, né, sendo o meu dedo. Você encosta esse tubo aqui dentro, só que aí ele tem uma chupeta, que a gente chama de chupeta de PVC, que normalmente quando é visto obras, né, de acabamento pronto, por exemplo, que o concreto é aparente, às vezes fica um desenho certinho dessa chupeta, bem esse cone aqui, né, que a gente acaba tirando, tá bom? Então você tem a chupeta, né, então você coloca o painel aqui encostado, e aí vem o perfil por fora, por sobre a grade, conforme dá para ser visto aqui na imagem, e aí é feita a passagem da barra de ancoragem, ela passa de um lado para o outro. Qual que é a ideia? A barra estando aqui dentro, quando é feito o lançamento, é feita a concretagem, o concreto vai envolver todo esse tubo de polietileno, e aí você vai conseguir fazer a desforme, e aí na desforme você tira a barra de ancoragem, tá? E aí esse tubo de PVC aqui, esse tubo de polietileno, ele permanece dentro da forma. E aí depois é feito também a remoção dessa chupeta, né? E a remoção dessa outra chupeta aqui. E esse tubo ele fica lá interno. E aí o concreto superficialmente ele fica com esse acabamento meio côncavo aqui, né? Meio chanfradinho na superfície do concreto, tá? Então esse aqui é um tubo de polietileno. É um material extremamente rígido, tá? Então se aperta bastante ele não deforma. Então você tem aqui ele lá dentro, né? Tem outras funções também que eu vou estar apresentando para vocês logo adiante. E por fim, o aprumador, tá? O aprumador, conforme nós vimos até anteriormente, quando é colocada a grade, você coloca o aprumador numa face do pilar e na outra, sempre perpendicular, mas dependendo do tamanho do pilar, né, da geometria do pilar, pode-se utilizar aprumadores em todas as faces, tá? A função é justamente manter o pilar no prumo, tá ok? Então dá para ver aqui que o aprumador ele tem nas duas extremidades 5 orifícios. Os menores são para colocação dos pregos de aço, tá? Então é feita a pregação desse prego em cima de uma madeira. E essa madeira no piso ou na laje de concreto,
essa madeira ela é pregada na laje, né? E aí depois é feita a fixação dos aprumadores nessa madeira. E quando é colocado na forma, ele é pregado na forma do pilar, tá? Na estrutura, na grade, tá bom? Bem, agora que nós falamos, né, dos componentes da forma e dos componentes do travamento, eu vou estar apresentando para vocês a importância da grade, tá? Fiz aqui um detalhe bem simples, onde que é possível ser visto um painel de madeira, que é essa linha, as duas linhas pretas verticais, o gastalho e as linhas de travamento, tá? O painel, normalmente, ele tem de 12 a... Normalmente os painéis utilizados têm 12 ou 18 milímetros de espessura. Então são painéis com baixa espessura, né? Mas suficiente para resistir ali tanto os esforços de travamento como principalmente o peso do concreto durante o lançamento. Ocorre que o painel tem baixa espessura. Se for feito o aperto pontual, né, então a gente vai ter aqui, onde existe aqui os perfis, as barras passando, a gente vai ter um esforço muito pontual. Somado ao fato de, quando for feita a concretagem, devido ao peso do concreto, essas formas elas vão acabar o quê? Deformando, de acordo com essa representação aqui, que são as linhas vermelhas, tá? Justamente porque os pontos de travamento, eles são fixações pontuais, tá? Então eles vão acabar induzindo de forma pontual na forma esforços que podem causar essa deformidade somada ao peso do concreto lançado. Então nós temos aqui uma deformação dos painéis. Quando é colocada a grade, né, que foi representada aqui nessa última imagem por esses retângulos aqui, né, bem lineares verticais na cor marrom, que é muito igual à cor aqui do gastalho, essas grades, o que elas fazem? Elas estruturam a forma, o painel, né, a chapa de madeirite ali de 12 milímetros. Então, tendo essa estruturação, você, por mais que você coloque os perfis e as barras de ancoragem por fora, esse madeiramento ele estrutura e ele distribui esses esforços do travamento. Assim como, quando é lançado o concreto, ele também acaba distribuindo esses esforços. Então você reduz significativamente ou elimina praticamente a condição de deformidade. Então, tirando a grade, as chances de você ter uma deformidade no painel são gigantescas, tá? Mas quando você coloca a grade com adequado travamento, elimina-se ali totalmente as questões de deformação, desde que os perfis de travamento eles sejam colocados com espaçamento de acordo com o projeto, tá? Então a grade tem essa importância. Bem, para finalizar essa primeira parte, vou estar falando aqui da importância do tubo em polietileno, tá? Conforme já mostrei, né? Tem aqui o tubo em polietileno, e aí eu fiz um detalhe um pouquinho maior para que nós entendamos. Então vamos lá. A partir do momento que eu tenho aqui, né, a barra de ancoragem, que ela passa por fora, vem com a porca e trava, se eu não tiver nenhum elemento interno, concorda comigo que, por exemplo, eu tenho uma forma que ela vai ter aqui 20 centímetros de largura, tá? Então vamos dizer que desse painel preto até esse painel preto, internamente nós temos ali 20 centímetros de largura. A seção transversal de projeto. Se eu não tiver nenhum elemento interno, quando você for fazendo um aperto ali da porca, você vai aproximando e tem-se o risco do quê? De você reduzir a seção. Então, ao invés de ter 20 centímetros, pode ser reduzido para 19, para 19,5, para 18, tá? Então, se você não tem nada internamente, você vai apertando, apertando, apertando e você vai reduzindo a seção. E aí, quando é feita a concretagem e retirado, né, ali o concreto, a forma, você vai ter dois problemas. Primeiro que você vai reduzir a forma, a dimensão do concreto, né? Então, em vez de ficar com 20, vai ficar com 19, 18, por exemplo. E aí você também não vai conseguir tirar a barra, tá? Então, o tubo em polietileno, ele serve também como um travamento interno. Então, por mais que eu aperte aqui fora, a forma ela vai vindo, vai vindo, vai vindo e chega uma hora que ela encosta aqui. Então, esse tubo, ele serve também como um travamento interno, tá ok? Logo, se ele serve também como um travamento interno, a gente vai para a segunda opção aqui.
ele colabora também com o dimensionamento adequado da forma, tá? Porque ele ajuda diretamente com o dimensionamento interno da forma. Voltamos àquele exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma seção da estrutura que seja 20 centímetros, esse tubo aqui ele tem que ser cortado exatamente em 20 centímetros. Se ele for menor, por exemplo, 18 centímetros, 2 centímetros a menos, a gente pode ter dois problemas, tá? Quais seriam esses dois problemas? O primeiro é, a gente continuaria apertando a forma encostaria aqui nele e ficaria com 18 centímetros nesse ponto, tá? Quando feita a desforma, nós veríamos ali o quê? Uma estrutura deformada, com a seção reduzida. Por exemplo, podendo impactar até no cobrimento da armadura. Um segundo ponto seria qual? Seria a gente fazer o corte, né, dele com 18, menor do que os 20 centímetros da seção transversal do pilar, e apertando a forma, e aí o carpinteiro ele vai lá e faz a verificação. Ó, apertei, está com 20 centímetros. Concorda que existe aqui um espaço existente de 2 centímetros entre o dedo aqui, que representa o painel, e entre a superfície do tubo PVC? Quando for feita a concretagem, vai ter aqui a passagem justamente do que? De concreto nesse trecho aqui que está passando a barra, tá? Então o concreto ele vai abraçar o tubo PVC em toda essa extensão e vai abraçar a barra de ancoragem que vem de fora e passa aqui por dentro. E aí vai gerar um problema que eu vou estar mostrando aqui na foto posterior. Um outro cuidado também que vai gerar aquele problema que eu vou mostrar no próximo slide é o aperto da barra de ancoragem. Se você tem a forma e você não aperta adequadamente, quando é feita a concretagem, o concreto ele gera esforços de dentro para fora, então a forma ela tende a abrir. Se esse aperto ele não é feito de forma adequada, ele vai acabar abrindo e do mesmo jeito que eu representei, então a forma está aqui colada. Vem o esforço de dentro para fora, se não tiver bem apertado por fora, essa forma ela vai acabar o quê? O painel vai acabar deslocando. E aí vai passar concreto por aqui também. Essas duas situações, né, tanto o aperto quanto o dimensionamento interno, eles podem causar esse tipo de problema, tá? Então observem nessas duas imagens que o tubo de PVC, né, mais especificamente aqui essa chupeta de PVC, ela ficou muito para dentro em relação à superfície do concreto. Não porque ela ficou funda, mas sim porque a forma acabou abrindo, ou porque esse tubo ele foi cortado de forma inadequada, num tamanho menor do que a seção transversal. Então esse tubo aqui, ele serve, né, para você conseguir tirar a barra, né, sem causar nenhum tipo de transtorno. Ele serve também como um travamento interno, por mais que eu aperte a forma por fora, ele estando cortando certinho, ele vai travar por dentro a forma. Ele também ele serve como um elemento ali que garante o dimensionamento da estrutura, né, da geometria do pilar, e aí, sendo feito corretamente, você evita esses tipos de problema. Então é importante realmente a gente ter esse tipo de cuidado, tá? Bem, finalizei a primeira parte, né? Como se estendeu um pouquinho, eu vou estar fazendo em duas partes. Na próxima, na segunda parte, eu vou estar falando a respeito da sequência de execução da estrutura, da forma e do travamento dos pilares, tá bom? Então, nos vemos agora na segunda parte.